Olá, terceiro ano! Hoje vamos estudar um pouco sobre a Guerra Fria. Você que não participou das aulas ou que por algum motivo venha ter faltado ao longo desta semana, então fiquem de olho que vamos estudar um pouco sobre a Guerra Fria. A Europa, logo após a Segunda Guerra Mundial, estava arrasada. Potências como a Alemanha, a França e a Inglaterra, eles estavam basicamente destruídos economicamente, socialmente, ou seja, estavam no fundo do poço, porque foram duas guerras que temporalmente, podemos historicamente, foram muito próximas. Então, ela não tinha se erguido totalmente da Primeira Guerra Mundial. E quando estava começando o processo de crescimento, veio a crise de 29, que não só afetou os Estados Unidos, mas a Europa, que dependia também dessa questão das negociações internacionais. Então, quando termina a Segunda Guerra Mundial, Europa destruída. A hegemonia vai passar, que era até um certo tempo atrás, até antes da Primeira Guerra Mundial, era a Europa, as principais potências europeias. Agora ela vai passar para os Estados Unidos, que vai dominar essas relações de consumo e de poder político. A União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, a União Soviética, ela também não estava bem economicamente, socialmente, mas ela tinha a seu lado o seu numeroso exército, a qual eles populacionalmente também era extenso, possibilitou que sua indústria desenvolvesse e se recuperasse com mais velocidade que os outros países europeus. Então, vai haver agora uma disputa pela hegemonia, uma disputa ideológica entre os Estados Unidos e a União Soviética. Logo, os Estados Unidos, após a Conferência de Potsdam, ela passa a não vê-la como uma possível aliada, mas sim como inimiga. Então, ideologicamente, eles passam a disputar espaço na cena internacional. Aí vai ser criado o que chamamos de doutrina Truman, ou seja, esse enfrentamento. Todos devem se unir para combater o comunismo. Era essa a ideia que eles defendiam. Então eles deveriam buscar na Europa aliados. A Europa estava destruída, precisaria de um apoio maior de outros países, e muitos países europeus estavam encantados com o desenvolvimento econômico da União Soviética. E com medo disso, os Estados Unidos vai criar o Plano Marshall, que vai ser basicamente essa ajuda através de empréstimos pelo FMI para que os países europeus pudessem se reerguer. Então, o Plano Marshall tinha como finalidade reconstruir a Europa após guerra. Então, vai haver algumas alianças, tanto do lado soviético quanto do lado norte-americano. E essas alianças vai buscar enfrentar o avanço soviético sobre a Europa. Então, em 49, foi criada a OTAN, que é a Organização do Tratado do Atlântico Norte, a qual eles objetivavam ser um escudo militar do Ocidente capitalista, ou seja, seria uma proteção tanto militar, ou seja, contra alguma investida militar da União Soviética ou de outros países, contra estes países membros, bem como enfrentar a influência socialista nos países
aliados e nos países que, por aventura, venham fazer alianças bilaterais com os países membros deste grupo. Então, já do lado soviético, eles também vão fazer alianças, a qual vai assinar o Pacto de Varsóvia. No Pacto de Varsóvia, eles prometiam esse apoio mútuo também, caso houvesse algum conflito, caso houvesse esse enfrentamento, todos os países deveriam se aliar, um protegendo o outro. Então, em caso de conflito armado, o Pacto de Varsóvia entraria em ação. Aí foi a configuração de como ficou a Europa, ou melhor, o mundo, pós Segunda Guerra Mundial, principalmente no longo período da Guerra Fria, aonde temos nesta área aqui em verde, esse verdezinho aqui, vamos ter os países que faziam parte da OTAN. Já esses aqui, nesses verdes limões, aqui já indo para o verde limão mais claro, vocês vão ter aí os aliados dos Estados Unidos. Eles não faziam parte da OTAN, mas eles eram aliados, cooperavam. Já em laranja vamos ter aqui os que assinaram o Pacto de Varsóvia, enquanto os que estão em amarelo vão ser os aliados da União Soviética. Já os que estão em cinza, eles não apoiavam diretamente nem os que eram membros da OTAN e nem os que eram membros do Pacto de Varsóvia. Aí, nesse processo, como bem sabemos, a Alemanha foi um dos principais derrotados dessa Segunda Guerra Mundial e ela deveria pagar. E o pagamento foi a divisão do seu território. E a divisão desse território possibilitou entre os 4 países que, entre aspas, saíram vencedores deste conflito, a divisão. Porém, a cidade de Berlim, que ficava ao centro da Alemanha, ela também foi dividida, só ela foi dividida, porque era a capital, ela foi dividida entre esses 4 países, entre esses 4 blocos, onde a zona francesa, a Berlim, que ficava na Berlim Ocidental, né, a zona britânica e a zona americana. Ao longo do tempo, esses 3 se uniram em apenas um bloco. Do outro lado, já na parte oriental, vamos ter a zona soviética. E na década de 40, esse atrito vai ser muito maior entre os capitalistas e os chamados socialistas, aonde eles vão dividir através do muro, que vai ser um ícone desse período de guerra. De um lado, vamos ter a Federação, a República Federal Alemã, que é do lado ocidental, e do outro lado oriental, vamos ter a Alemanha Oriental, ou República Democrática Alemã. Esses 2 lados, eles vão ser divididos, no caso, através de um muro, o qual vai ser conhecido como Muro de Berlim. No Muro de Berlim, vai ter como objetivo principal impedir a passagem de pessoas do lado oriental, que era dominado pela União Soviética, para o lado ocidental. Então a União Soviética vai construir esse muro, dividindo essas duas em 2 partes dessa localidade, onde era vigiado 24 horas por dia para que não houvesse essa passagem, porque muita gente saía do lado oriental para ir trabalhar no lado ocidental. É feito esse muro e por 28 anos essa cidade vai ser dividida. Em relação a essa disputa ideológica entre Estados Unidos e União Soviética, eles, desapontando como potências mundiais, eles passaram a
polarizar todo esse contexto de disputas. Então vai ser, no cenário geopolítico, vai ocorrer a polarização. Dois grupos que vão disputar essa hegemonia mundial. De um lado, uma potência socialista, que é a União Soviética, e do outro, uma potência capitalista. Nessa charge que vocês estão observando, ambos heróis têm as mesmas características, têm a mesma fisionomia. A única coisa que difere entre eles são as siglas. Um representando a União Soviética, outro representando os Estados Unidos, na qual a crítica desse chargista foi justamente demonstrar que eles eram iguais em seus objetivos, que era a busca pela hegemonia mundial. A teoria capitalista prega que as leis de um país devem assegurar que a propriedade privada dos bens de produção seja garantida. Então, os bens de produção, a propriedade privada, ela passa a ser valorizada. O Estado não podia intervir nesse direito de propriedade. As leis devem garantir que os cidadãos tenham a possibilidade de escolher os produtos que bem lhe apraz, mas é bom saber que nem tudo eu posso escolher. Vai depender da capacidade financeira de adquirir aquele produto, não é? Os capitalistas procuravam promover o consumismo. Então a propaganda era o principal trunfo para esse momento, através dos meios de comunicação de massa, ou seja, rádio, posteriormente a televisão, o cinema, tudo envolve a questão da propaganda para o consumismo, não é? Esse consumismo americanizado, esse consumismo que é proposto pelas grandes mídias, não é? Que podemos ver no nosso dia a dia. Em relação à teoria socialista, eles veem que não há propriedade privada dos meios de produção. Os meios de produção eles passam a ver como algo coletivo, que pertence ao contexto social, a todos. Mas nesse sentido aí, eles vão fazer a questão da planificação da economia. Ou seja, um grupo de altos funcionários é que vai decidir a quantidade, valores, o que vai ser produzido, quanto vai pagar para o trabalhador, ou seja, serão decisões não do coletivo, mas de um grupo de altos funcionários. Enquanto os Estados Unidos defendem o capitalismo, relembrando, a União Soviética vai defender o socialismo. Já na União Soviética, o sistema socialista ele tinha uma característica que era o partido único. Havia só um partido, que era o Partido Comunista. Era diferente, lá na Rússia, da proposta defendida por Marx e Engels. Ou seja, eles não defendiam aquele socialismo científico que através da revolução do trabalhador, da luta, é que o trabalhador conseguiria alcançar o que eles ansiam, que era a proteção social, que era o direito igualitário a todos. Mas sim, eles vivenciavam lá na União Soviética o que chamamos de socialismo real, não é? Já era realidade. A propaganda ideológica. Nessa disputa, ambas potências buscavam uma acusar a outra, uma a levar a sociedade a pensar que eles eram melhores que o outro. Então podemos observar nesses dois cartazes aí o contexto da ironia, na qual no primeiro, que basicamente foi produzido pelos Estados Unidos, a qual eles colocam a democracia, a espada da democracia, como meio para enfrentar o avanço comunista. Já o cartaz produzido pela União Soviética coloca o trabalhador, o proletário, como
essa pessoa que vai sustentar o monopolismo inglês e o imperialismo norte-americano. Então, vai ser um criticando o outro, um buscando demonstrar que ele será melhor que o outro. Lá, tanto nos Estados Unidos quanto na União Soviética, algo que vai ser bem constante será os serviços de inteligências, que serão importantes para tentar buscar as informações do inimigo. Como, por exemplo, em 47 vai surgir a Agência Central de Inteligência, que vai ser a CIA. Já em 59, a União Soviética vai criar um Comitê de Segurança de Estado, que vai ser a KGB. Essas duas instituições, uma de cada lado, vão buscar informações do seu rival, na tentativa de obter informações privilegiadas para poder desenvolver os seus próprios projetos. Nisso aí vai surgir vários filmes, várias produções que vão ilustrar este momento. Eles atuavam para obter informações secretas e eram controlados pelos governos. Normalmente eles perseguiam pessoas ou governos contrários a eles. Quem fosse contrário ao governo americano, ele passaria a ser perseguido. E, além de mais, era um mecanismo de controle ideológico. Ou seja, você não podia fazer propaganda do seu inimigo, favorável ao inimigo do Estado. No caso, os russos perseguiam aqueles que defendiam o capitalismo e os estadunidenses perseguiam aqueles que faziam propaganda favorável à União Soviética. A disputa não ficou apenas na propaganda ou simplesmente no enfrentamento de discursos. Houve também uma disputa pela corrida espacial, pelo desenvolvimento espacial, onde o primeiro, quem larga na frente, será justamente a União Soviética, quando vão lançar o satélite Sputnik I em 57, onde, mais adiante, vão enviar o primeiro homem à órbita terrestre, que vai ser o Yuri Gagarin, e a primeira mulher, que vai ser a Valentina. Então, a Rússia vai avançar à frente com essa viagem espacial. Já os Estados Unidos fizeram muitas tentativas de enviar o homem ao espaço, desde a astronave Apolo I até a astronave Apolo X, eles fizeram essas tentativas. A tentativa mais bem sucedida neste período foi justamente a que pisou o solo lunar, isso em 1969. Além da corrida espacial, ocorria também a corrida armamentista, ou seja, um bloco, uma ideologia queria provar para a outra que eram mais capazes pela sua quantidade de armas que eles possuíam. Então foi uma corrida e a principal característica foi o desenvolvimento de armas nucleares. Essas armas nucleares, desde a Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos já produziam e testavam. Sendo que, ao final da Segunda Guerra Mundial, ele faz o teste principal, que é explodir duas cidades japonesas. Uma, Hiroshima, com Little Boy, e a outra que no caso Nagasaki, com a Fat Man. E interessante que alguns livros colocam que eles se arrependeram depois de terem mandado essas ogivas nucleares destruir essas duas cidades. Então foi um ataque grosseiro,
há duas cidades que poderia ter sido resolvido de outra forma, mas acredito que foi um meio de demonstrar que era eles que estariam mandando no pedaço naquele momento. Já a União Soviética, em 45, faz o seu primeiro projeto, a qual vai testar a sua bomba, sendo que logo após os Estados Unidos começam a desenvolver outras armas nucleares até criar a bomba de hidrogênio, que é um pouco mais poderosa que as que eles produziram anteriormente. Além dessas bombas nucleares, eles também começaram a desenvolver mísseis intercontinentais, ou seja, mísseis de longo alcance. Isso também vai fazer com que a população ficasse cada vez mais assustada, ficasse cada vez mais apreensiva sobre as possibilidades de uma guerra nuclear iminente. Na tabela ao lado, nós temos aí esse comparativo dos países e a quantidade de armamentos nucleares que eles possuem. Vejamos que a quantidade de armas espalhadas pelo mundo é muito grande ainda, apesar de que muitas armas, devido a acordos, eles acabaram diminuindo, mas é impressionante a quantidade de armamentos nucleares que ainda existe. Mas quando falamos em armamentos nucleares, não podemos deixar de lembrar que também a exploração nuclear é fundamental para que possamos produzir energia. É claro que não é energia pura, porque o descarte dos resíduos nucleares é muito perigoso, mas é uma alternativa possível, principalmente ao uso de combustíveis fósseis. Ao longo da Guerra Fria, houve diversos conflitos pelo mundo, entre os quais, a partir do fim da Segunda Guerra Mundial, a ONU vai promover a divisão do território palestino. E isso aí vai favorecer conflitos pela disputa de territórios, principalmente entre palestinos e israelenses. Conflitos esses que ainda hoje penduram. Entre os principais conflitos árabe-israelense, vamos ter a guerra entre 48 e 49, a guerra de Suez, entre 56 e 57, a guerra dos 6 dias em 67 e a guerra de Yom Kippur em 1973. Isso só lembrando os conflitos principais que ocorreram ao longo da Guerra Fria, porque até hoje não chegou a uma solução sobre esta problemática. Quando falamos em Revolução Chinesa, que também está marcado no período de Guerra Fria, vamos ver que no século XX, no início, a China era uma monarquia. Mas já em 21, vamos ter aí a fundação do Partido Comunista da China. No caso, o PCC, na qual era liderado por Mao Tse-tung. Esse partido, ele buscou aos poucos, devido a alguns fracassos que eles tiveram nas eleições e na disputa pelo poder, começou a buscar apoio dos camponeses. Aí, em 49, já com o Exército Vermelho formado, ele vence e Mao proclama a República Popular da China, implantando principalmente o regime socialista no país. A Índia vai merecer destaque aí a sua luta pela independência, aonde podemos perceber que Mahatma Gandhi ele vai ser o grande líder, a qual vai lutar de uma forma pacífica e vai conquistar a liberdade, principalmente depois da divisão, a qual separou seu território entre Paquistão Ocidental e Paquistão Oriental, esses que estão em verde. Em relação à Revolução Cubana, a maior parte, no caso era uma ilha, e grande parte das empresas eram americanas, ou seja,
era como se fosse o quintal dos Estados Unidos. Os irmãos Castro, principalmente Fidel Castro, ele vai reunir um grupo de guerrilheiros e vai invadir o território cubano e vai proclamar o regime socialista, apoiado por Che Guevara. Então vai ser uma revolução que ainda hoje pendura, ainda na liderança de um dos irmãos Castro, no domínio político da região. Já no Vietnã, que foi uma guerra também que foi motivada pela guerra ideológica e que os Estados Unidos buscou varrer a influência comunista da região, ele acaba entrando num conflito contra os Vietcongs, não é? E esse conflito basicamente vai levar os Estados Unidos à derrota, isso na década de 70. Então, eles vão perder. Isso é muito claro em alguns filmes que vai ser construídos posteriormente, principalmente o de Rambo, a qual ele volta para resgatar aqueles soldados que não conseguiram sair do território, que ficaram como presos políticos. A contracultura já foi outro movimento que buscava, aí em meados do século XX, demonstrar uma nova forma de ver a sociedade, de viver em sociedade. Então foi um movimento que desenvolveu-se nos Estados Unidos. Mas também nos Estados Unidos vivenciava nesse período todo um apartheid, não é? Na qual a divisão entre brancos e negros era bem evidente. E contrários a esse movimento, vamos ter duas personagens aí, que são Martin Luther King, que defendia esse enfrentamento mais de forma pacífica, não é? E vamos ter Malcolm X, que vai, ao contrário de Martin Luther King, vai defender que o negro só ia conseguir ser respeitado lá nos Estados Unidos através da luta, nem que se fosse uma luta armada. A atividade para esta semana, ela está no livro didático, na página 168, questão 12, e a página 161, questão 1, vestibular do Enem. Então, atenção, que vamos agora explicar a atividade desta semana. Na página 168, vamos ter nossa atividade. Ele vai trabalhar a questão da contracultura. Então, vocês, para responder essa atividade, vocês têm que fazer a leitura de todo o texto e ir para que vai até a página 169 e responder. A letra A, que vai pedir para vocês explicarem o que é a contracultura americana. Depois, a letra B, vocês vão ter que citar exemplos de manifestações que ocorreram na década de 60 nos Estados Unidos. E também, já na letra C, vocês vão ter que diferenciar o que é um hippie, qual é o ideal hippie, e o que são os ideais da geração Beat. Entendeu? Então, vocês têm que fazer essa diferença. Os hippies pensavam desta forma. Os da geração Beat, eles pensavam desta outra forma. Já na letra D, ele vai questionar quais eram as reivindicações dos estudantes franceses em 68. Já na segunda questão, que vocês devem fazer, basicamente, na página 171, vocês vão ter uma atividade do Enem, na qual vocês, como é costume entre vocês, fazer a leitura, todo o texto, prestando atenção em tudo que vocês estão fazendo, aonde vocês podem, depois da leitura, buscar responder. Então vocês tentarão responder, sendo que apenas uma alternativa
de A a E está correta. Então, com atenção, tentem responder, tá certo? Que depois nós faremos a correção dessas atividades. Tchau!